Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como ter um contorno melhor na sua tatuagem. Tudo bacana com você? Eu sou o Zago Tatu, você já me conhece com certeza do meu curso de tatuagem online Iniciante Expert. Veja só, nessa aula eu vou passar para você muitas dicas bacanas e muito importantes a respeito de como você vai fazer para definitivamente resolver o problema de contorno na sua tatuagem. Bacana? Então são alguns tópicos muito importantes que você precisa saber para você deixar de ter problema na hora de fazer os traços da sua tatuagem. E fica até o final nesse vídeo que eu vou te passar uma grande surpresa que você vai gostar muito. É um presente para você, legal? Então olha só, em primeiro lugar, para você treinar os traços, você tem que primeiro começar pelo papel. Canetinha ali, entendeu? Pode ser caneta de retroprojetor, de escrever em CD. Nunca fica fazendo os contornos, os treinos de contornos a lápis, porque é muito fácil fazer a lápis, tá? Pelo fato da ponta ser porosa, ela vai te ajudar muito e é muito diferente de quando você for fazer a tatuagem na pele que você vai usar agulha. Lógico, então a dificuldade é muito maior com a máquina. Então treine com caneta, canetinha, pode ser até caneta Bic se você quiser, legal? Para você poder treinar no papel. Em primeiro lugar, você tem que entender que o treino vai fazer o seu cérebro aprender como são os traços, como são as curvas, o movimento que a sua mão tem que fazer vai ficar registrado para sempre na sua memória, entende? Então quando você for fazer a tatuagem, você vai ter aquela segurança que você não tinha antes de fazer os treinos no papel. Por isso é muito importante o treino no papel. Desenhe sempre que você não estiver fazendo nada. Pega uma folha de papel ali na sua casa, vai fazer um desenho, pode ser um desenho de tatuagem, pode ser o que você quiser. Mas na realidade o importante é você treinar formas geométricas, círculos, curvas, figuras geométricas, né? Tipo quadrados, para você poder entender que a importância dos traços curvos e quadrados e linhas no contexto da tatuagem, na realidade, tá? Uma outra coisa muito importante, que é bacana você também seguir o padrão, é treinar com a máquina no EVA, na pele artificial, ou até na pele de porco, se você quiser, legal? Você vai pegar esses traços e vai passar para o EVA, para a pele artificial, e vai treinar com a máquina agora que você já aprendeu a treinar no papel. Isso é muito importante você passar essa técnica então para agora a segunda parte mais importante, que é com a máquina, legal? Então a partir do momento que você começa a fazer os treinos no EVA ou na pele artificial, você já vai ter muito mais segurança, porque você já aprendeu a fazer no papel, você já está com aquela capacidade facilmente ali de fazer os traços no EVA com a máquina também. Então você vai treinar o peso da máquina, inclinação e tudo mais. Uma outra coisa muito importante que eu sempre explico para quem está querendo entrar na tatuagem é a escolha das agulhas para você poder ter um traçado bom, entendeu? Você tem que saber escolher qual agulha é específica para aquele tipo de trabalho de tatuagem que você está fazendo. Não adianta nada você pegar uma agulha errada, uma agulha mais grossa e tentar fazer um fine line. Não vai ficar bom realmente. Então, a escolha das agulhas é muito importante também. Anota isso aí no seu caderninho, legal? Quando você for fazer um bold line, a princípio você pode fazer o bold line de diversas maneiras, dependendo do desenho que você está fazendo ali para o seu cliente, tá? Na tatuagem. Então se você estiver fazendo um traçado de 7 agulhas, 7 RL, né? E por um acaso tiver algumas partes que você precisar fazer um bold line, com a própria agulha de contorno 7RL você consegue fazer o bold line bacana, que é a técnica que a maioria dos americanos fazem, entendeu? Eles simplesmente fazem os traços finos com a de 7 na realidade, dependendo, né, se é de 7. Depois em seguida eles vão engrossando algumas partes com a própria agulha de 7. Em outros casos, outros tatuadores preferem já pegar uma de 9 ou então uma de 11 e reforçar os contornos ali. Fica a seu critério, cada artista, cada tatuador faz de uma maneira o seu trabalho. A maneira que eu acho prática é você fazer com a própria agulha que você já está contornando, entendeu? Você passa bem do ladinho ali, bem devagar, com bastante cuidado, para ficar um tracinho um pouco mais grosso em algumas partes, para dar um destaque no desenho, e isso fica muito bonito, dá um resultado bem bacana. Na hora de você escolher a voltagem para sua máquina também, é muito importante você saber
como está a regulagem da sua máquina. Se for uma máquina de bobina, em primeiro lugar, tá? Máquina de motor, ela já vem uma regulagem híbrida, né? Uma batida grande, então você vai regular na fonte somente a potência. Agora, a máquina de bobina, se ela tiver com uma regulagem para contorno e você usar uma energia muito forte, você vai estragar o contorno da sua tatuagem. Vai estourar, vai ficar uma porcaria, tá? Então, presta atenção na regulagem da voltagem da máquina. Isso é muito importante você sempre entender que você deve ter uma máquina que esteja regulada para fazer o contorno, outra para pintura, outra para sombreado, ou então, se você tiver apenas uma máquina ou duas máquinas, regule elas na maneira híbrida, porque a híbrida vai dar uma batida boa que você pode fazer o contorno em certa velocidade na fonte, né? Você tem que fazer com menos velocidade, dá para fazer pintura com um pouco mais de potência e o sombreado também menos velocidade. Bacana? Então essa velocidade não tem como a gente passar um princípio básico de falar, ó, tem que ser 7 volts ou tem que ser 5 volts. Tem muitas pessoas que me perguntam qual é a voltagem ideal. A voltagem ideal depende muito de cada regulagem. Não tem como a gente saber como que está regulada a sua máquina na realidade, entende? Porque a máquina ela foge do padrão. Cada máquina dá para você botar uma regulagem nela. Então, você tem que escutar o barulho da máquina, encostar a unha no batedor ali quando ela estiver funcionando. Faça isso depois que ela já estiver montada com a agulha, com o elástico, certo? Para você poder saber a potência que ela está. Se ela tiver numa potência boa que você empurrar e ela continuar batendo, martelando forte, tá ótimo, certo? Aí você vai fazer um teste na pele para ver se isso tá bacana, se vai progredir legal o traço ali. Faça um pequeno teste ali na pele para você ver se a potência tá boa. Se não tiver, faça os últimos ajustes ali até ficar na força que você precisa para a máquina. Beleza? Então, um tópico importante é esse aí. A regulagem da máquina também é muito importante. Você tem que saber regular a sua máquina. Se você quer regular ela apenas para contorno, beleza. Regula ela para contorno e tenha uma outra máquina que dê para você fazer sombreado e pintura para você poder usar com menos energia. Legal? Outra coisa também, em relação à profundidade de agulha. A profundidade de agulha é muito importante, gente, para vocês poderem saber se o traço vai ficar bom ou não. Se você aprofundar demais, o traço vai estourar, dependendo do local do corpo, tá? Em relação à textura da pele, à grossura da pele. Se você acarcar pouco, ela não vai pegar o traço. Acontece muito isso, as pessoas às vezes que estão no início da tatuagem, na arte da tatuagem, estão começando, né, os iniciantes, eles têm medo de acarcar a agulha, alguns, outros acarcam demais. Então, você tem que chegar no meio termo, por isso que é bom você fazer bastante treinos em pele artificial e tudo, para você poder saber o tanto de profundidade que você vai colocar ali em cada lugar. Lembrando que onde você tem pele fina, você vai aprofundar menos. Onde você tem pele grossa com músculo, você pode aprofundar um pouquinho mais porque a pele vai aguentar bem, entendeu? Uma outra coisa bacana, que é importante, você tem que esticar muito bem a pele. Tem pessoas que têm a pele muito flácida, às vezes a pessoa não pratica uma atividade física ou já emagreceu e a pele fica flácida. Se você não esticar bem, o que vai acontecer? A tua máquina vai acabar aprofundando mais em alguns lugares, outros lugares vai ficar menos profundidade. E o que vai acontecer? Vai acarretar alguns borrões, alguns pontos ali, entende? Porque ela vai enroscar na pele em alguns lugares. Então você tem que esticar muito bem a pele. Isso é o mais importante de tudo se você for parar para pensar. Não tem como você trabalhar se a pele não estiver bem esticada. Então lembre-se sempre de esticar bem a pele na hora de fazer a tatuagem. Uma dica bacana, importante para vocês, é em relação como você vai regular a ponta da agulha ali, a profundidade, né? Todo mundo quer saber a profundidade ideal para fazer a tatuagem, fazer um traçado bom. Não tem uma profundidade ideal. Isso daí você vai ter que ver o local que você vai tatuar. E eu recomendo mais ou menos, se for em pele fina, 1,5 mm só de ponta para fora da agulha. Lembre-se que a ponta ela tem que sair, certo? E tem que esconder. Ela tem que ficar bem na beiradinha ali da saída da ponteira. Ela tem que sair 1,5 mm e esconder. Sair e esconder. Tanto em máquina de bobina como em máquina de motor. Mas isso aí é uma maneira bacana para você que tem dificuldade de ter uma qualidade de traçado uniforme. Você vai fazer essa regulagem de 1,5 mm para fora e você vai trabalhar com a máquina encostada na pele, certo? Você vai ligar a máquina, encostar no contorno e fazer o contorno encostando a biqueira, levando ele totalmente encostado no risco inteiro. Isso aí eu te garanto que todos os traços vão ficar bons. Só que tem um inconveniente. Quando você encosta, ela vai soltar um pouco de tinta, né? Vai soltar aquele primeiro borrão de tinta. Então, para evitar isso, você pode limpar, pegar a tinta no batoque e limpar
para tirar o excesso, certo? Só que se você vai tirar o excesso, você tem que lembrar que a hora que você for fazer um traço grande, ele vai também faltar tinta para esse traço. Então, você tem que fazer vários treinos ali, testes, para você pegar a manha de saber como você vai trabalhar dessa maneira. A outra maneira, que é a maneira mais usada pelos tatuadores profissionais, é 3 milímetros de ponta para fora e você vai trabalhar com a máquina flutuante. Você não vai enfiar todos esses 3 milímetros na pele. Você vai deixar 3 milímetros para fora e quando estiver trabalhando você vai colocar a metade dessa profundidade na pele só. Você vai trabalhar com a mão flutuante. Então, para esse tipo de trabalho, só quando você tiver bastante técnica já, bastante prática, para, como é que eu vou dizer? Para você combinar o peso da mão, entendeu? Para você combinar o peso da mão e não acarcar demais, porque isso aí, se a pessoa não tiver muita manha com a máquina, não tiver acostumado com o peso da máquina, pode talvez em alguns locais aprofundar mais e vai causar algum estouro de contorno ali, borrão, né? Uma coisa interessante também, escolher bem a tinta. Você tem que saber se você está usando a tinta ideal para fazer contorno, porque tem muitas pessoas que às vezes compram a tinta tribal e já usa a tinta tribal para fazer o risco, né, da tatuagem. O que vai ocasionar? Vai estourar, porque a tinta tribal ela tem muito mais pigmento, é mais concentrada e ela é feita para expandir dentro da pele. Tá? É para preenchimento sólido, né, a tinta tribal. Então, se você usar ela pura para fazer contorno, você vai ter problema também, vai sair um traço ruim. Então, uma dica, se você quiser usar a tinta tribal, dá uma diluída nela com soro fisiológico, com o próprio diluente da tinta, que é o mais recomendado, né? E, tipo assim, evite de ficar fazendo diluentes de fórmulas que você vê pela internet aí, legal? O mais importante é você seguir o padrão de usar realmente o diluente próprio para tinta. Para cada tinta tem um diluente em relação à sua fórmula, mas se você não tiver o diluente na hora ali, você pode usar o soro fisiológico que você compra na farmácia, você pode usar água destilada, água mineral, água deionizada, bacana, nada de ficar colocando álcool ali como diluente, senão você vai dar uma alergia na pele do seu cliente, porque o álcool ele é muito pesado para esse tipo de coisa, bacana? Outra coisa interessante seria a velocidade que você faz o traçado. Isso aí também é uma das coisas muito importantes. A velocidade que você puxa o traçado na pele tem que estar compatível com a velocidade da sua máquina e com a velocidade da fonte, né? A força da sua máquina, a batida da sua máquina. Se você tiver, na realidade, com uma batida muito devagar e você fizer o traço rápido, vai ficar ruim, vai ficar todo pontilhado, né? E se você tiver com a máquina rápida e você fizer muito devagar, pode estourar. Então você tem que fazer uma regulagem ali, chegar num ponto ali padrão da velocidade da sua fonte com a batida da máquina e com a velocidade da sua mão. Então isso aí vai depender muito de treino também. Não tem como você fazer uma fórmula mágica e falar, não, eu vou poder fazer rápido, ou então eu tenho que fazer devagar. Você tem que ir treinando até você entender qual que é a velocidade que você vai conseguir fazer e ter uma qualidade melhor. Muitas pessoas me perguntam por que a máquina enrosca na pele, em algumas ocasiões, né? Se a sua máquina estiver enroscando na pele na hora de fazer contorno ou pintura, é só você recuar um pouco a agulha, né? Para que ela fique escondida. Quando você ligar a máquina, ele sai a agulha para fora e quando desligar, ela tem que esconder para dentro da biqueira, certo? Você regulando a máquina dessa maneira aí, você resolve esse problema da máquina enroscar na pele. Isso aí é simplesmente excesso de agulha, tá? Então você não deve se preocupar com esse tipo de coisa. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, dá um like aí. Se tiver mais perguntas ou então tiver ideias de alguns vídeos que eu possa fazer para te ajudar, para melhorar a sua qualidade, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer poder ajudar você. Uma coisa que eu falei no início do vídeo, que eu ia te dar um presente, veja só, eu estou fazendo um mini workshop exclusivo para quem está querendo melhorar em realismo, aprender realismo e melhorar também a sua técnica. São algumas aulas bacanas. Se você quiser participar, é totalmente gratuito. Você entra no grupo do Telegram, que está o link aí embaixo, e vem tirar umas ideias comigo e aprender mais. Eu vou fazer alguns vídeos explicando as técnicas de vários desenhos para que você possa se introduzir nessa arte maravilhosa que é a tatuagem realismo. Bacana? Então, se inscreva no canal, dá um like aí e não se esqueça de se inscrever no grupo do Telegram para você participar do workshop Realismo. Bacana? Com o Zago Tatu. Grande abraço, foi um prazer ter você comigo e te espero no próximo vídeo.